Bom, voltando agora nesse bloco, e infelizmente nosso último bloco... Tava tão gostoso, né? Tava tão bom. Tava, né? Mas agora vamos entrar num assunto que muitos professores, né, ou muitas coordenações, gestores, né, educacionais, não gostam muito de comentar, né? Que é a tal da didática em sala de aula, né, professor? Então, a gente pergunta, sabemos que até agora o Enem traz questões de educação física. Sim, Né? 2 a 3 todo ano. Na sua própria avaliação, né? Ela sempre traz, né? E aí, hoje, muitas coordenações e próprios professores, né? Não gostam de elaborar questões até para serem avaliados, né? Isso já está acontecendo no ensino médio. Só que existem as habilidades do primeiro, segundo, terceiro, quinto, do sexto, e sétimo, oitavo do ano. Como que o professor pode... Professor Fábio, a gente pode entrar assim nessa pergunta. A didática, né? Como que o professor pode? Porque todas as habilidades é um verbo, daí o próprio conteúdo do professor e o contexto, respeitando sempre o eixo cognitivo da criança, né? Então, a faixa etária dela. Então, quando se fala em habilidade, pessoal, nada mais do que um verbo, de tanto que tem lá aqueles códigos alfanuméricos, né? Sim. EF, 1, 2, EF de novo, Educação Física 01. Vem lá um verbo, né? Vem o verbo que a própria base traz várias, né? Podemos citar aqui, experimentar, elaborar, né? Então, fruir. Então, tem vários verbos. Como que o professor pode colocar isso na prática, né? E o mais importante, professor, como ele pode verificar se essa habilidade foi atingida pela turma e pelos alunos? O professor teria alguma ideia de como podemos fazer isso? Parece ser difícil, Azeitona, mas na verdade é tudo uma questão, não digo nem de trabalho, mas de você dar a atenção ao teu aluno. A gente fala, né, que a educação física, já nos PCNs, ela foi construída de uma maneira tão bacana, tão bonita, só que há sempre uma resistência ao novo, né? A gente tem aquele conceito de que, eu já faço isso há tanto tempo e estava dando certo. Para ele estava dando certo, nem sempre isso é uma verdade. Então a gente sente assim uma resistência muito forte da mudança, né? Então você ficar acomodado ali nas 4 modalidades tradicionais em função, porque não tem bola, tal, é tudo uma questão de trabalho, uma questão de comprometimento com o aluno. Então hoje a gente vê, né, a luta até então era só para os meninos, a dança era só para as meninas, hoje não. Então, como é que se tivesse algo ao contrário, eu já ia fazer um estereótipo. Exatamente. E queira ou não, né, havia esse estereótipo. E lógico, com todo esse evoluir da sociedade, a gente percebe que tudo é de todos. Não tem uma distinção, né? Se você vê algumas modalidades, o boxe era só masculino. Hoje, as meninas no MMA, né, o salto com vara era tipicamente masculino. Faz 20, 25 anos que as meninas estão fazendo salto com vara. Então, algumas coisas foram quebradas e a escola demora um pouquinho para romper com isso, né? Não tanto o professor pela questão 9, tanto o aluno que já traz uma tradição de ter visto o irmão mais velho, os amigos mais velhos, que faziam isso quando chega lá, eu quero a mesma coisa, e não é mais assim. A educação física, como nós comentamos na história, deixou de ser aquela atividade para o professor ter um tempo de descanso, para queimar um pouquinho das energias dos alunos, de tirar um pouquinho da sala. Hoje ele tem um conteúdo a ser passado, né, os objetivos. E em função disso, né, o nosso professor, ele tem que pensar que ele não está mais ali apenas pela modalidade, o gesto técnico. Aquilo vai fazer parte como meio para ele alcançar outra coisa. Entendimento de saúde, entendimento de qualidade de vida, entendimento de sociabilização, de autoconhecimento, né, de superação, de resolução de problema. Parece que não são temas próprios da educação física, mas a intenção é que o professor entenda que ele vai pegar um objetivo e, com as práticas corporais, atingir esse objetivo. Não é mais eu vou pegar uma prática corporal e o objetivo está nessa prática corporal. Então, quando eu vou lá ensinar um gesto técnico de uma modalidade, eu não quero que ele saiba jogar, eu quero que ele entenda o jogo, participe de um jogo, para que, com esse jogo, ele entenda conceitos de lazer, conceitos de estafa, de cansaço, de desenvolvimento
coordenação, motor, Sim. né? A aquisição de aptidões físicas, resistência, força, agilidade. Está embutido. Então, a prática não é mais o fim, a prática é o Sim. meio. Então, a didática do professor hoje, ela tem que se basear nisso. Hoje eu vou trabalhar com o meu aluno o entendimento de esforço. Eu vou jogar, vou trabalhar hoje, vamos lá, com a ginástica. Eu vou fazer eles fazerem abdominal, polichinelo, vou fazer eles fazerem salto, pular corda, agachamento. Vai ter um momento em que tudo isso vai me contribuir para entender a questão do esforço. Certo. Então vai ter aluno que vai conseguir fazer todas aquelas atividades facilmente e outros que vão ter dificuldade. E o professor vai estar visualizando isso. Ele vai estar acompanhando, porque ele tem que ser um mediador. E quando ele percebe que uns alunos têm mais facilidades e outros têm menos, é a hora que ele entra com a sua verbalização de dizer, ó, entenderam o que é? Ó, uns têm mais facilidade, por que tem facilidade? Aí questiona esse aluno, por que você fez tão bem? Ah, porque eu pratico fora da minha horário de aula isso, lá eu moro longe, eu vou caminhando, lá na minha rua tem um espaço para prática, e o outro, por que não conseguiu? Ah, porque eu moro numa vila, não tenho espaço para isso, não dá para sair de casa, ou seja, um vivencia mais a prática corporal do que o outro. Por isso, a diferença. E essa é a grande ferramenta que o professor tem para ensinar. Na questão, você falou da avaliação, né? Como é que eu avalio isso? Eu avalio na intenção do aluno de fazer a prática. Nem todo mundo vai ter o padrão, né? Sim. A mesma linha. Então, o que eu quero é que meu aluno vivencie, participe, pratique e entenda. Por isso ele tem a questão de saber fazer, saber conhecer e saber viver, conviver. Sim. É isso que eu pretendo do meu aluno, as 4 bases lá da ONU. Então, quando na educação física eu jogo isso para o meu aluno, eu quero que ele entenda o porquê que ele está fazendo e que ele tente fazer. Então, não existe hoje dentro da educação física um certo, um errado. Sim. Tá? Então, os nossos colegas vão ter que se adaptar a isso, né? Então, O que eu vejo também, professor, assim, como o próprio professor comentou, é da resistência dos professores, né? muito grande. Até das coordenações, né? Porque, pessoal, a base são mais de 470 páginas, né? Para ser mais preciso, 472. É claro, como falou, devemos estudar, não tem como, né? Devemos estudar a base, né? Coordenações tem que ler a base na íntegra. E eu também vejo, assim, muitos professores falam, vou ler só o início da base e ler só a educação física. Tudo bem, já é um grande passo, né? Você lê as páginas iniciais, né, da base, para saber do que se trata a base, o que ela quer, quais são os direitos, né, da criança na aprendizagem, né, que a base traz. E, é claro, conhecer a sua disciplina. Mas, como nós comentamos lá nos primeiros blocos, que ela faz essa forma espiral, que eu posso saber na turma que eu estou trabalhando, no ano que eu estou trabalhando, o que todos os professores estão fazendo, e eu posso saber o que vai acontecer nos anos seguintes ou nos anos anteriores, né? Então, eu vejo a importância também do professor, né, sair um pouco da sua casinha, né, como também a síndrome de Gabriela, né, sempre foi assim, vou morrer assim, ó, Gabriela, né, porque hoje até o mercado de trabalho, quando você vai fazer uma entrevista, né, professor, existem as dinâmicas de grupo. Então, eles querem a proatividade. Hoje, pessoa totalmente passiva, dependendo do ramo, o emprego que ela for, o cargo que ela for ocupar, ela está descartada, porque necessita de uma proatividade. Talvez aquela criança tinha aquela proatividade, mas não foi trabalhada nela. Ou talvez ela não soube papel da escola fazer isso, se expressar, né, porque não teve as habilidades, né, que são um conjunto de habilidades que viram uma competência, né, não teve esse conjunto que foi ensinado a essa criança. Né? Então eu vejo, assim, nós como professores, a nossa responsabilidade perante a criança, perante o adolescente. Né? Porque se eles estão nas escolas, né, professor, eles estão lá para aprender. Né? Exatamente. Então, por mais, eu sempre uso, isso eu uso na minha vida, professor, assim, Fábio, que eu digo assim, hoje eu tenho numa turma 30 alunos, 40, 50, vamos supor que eu tenha aula manhã, tarde e noite, que é
maioria dos nossos professores, né, tem uma carga horária grande, enorme, né? Então, a gente sabe a dificuldade em planejar uma aula, mas assim eu vejo, assim, isso foi a profissão que nós escolhemos, né? A responsabilidade que, em um dia, professor, chutando que eu tenha 50 alunos numa sala, ou 30, vamos chutar 30, se são 5 aulas, 150 alunos pela manhã. Pela manhã. Mais à tarde, mais 150, já são 300 alunos. Mais à noite, mais 150. Num dia, você pode ajudar ou atrapalhar 450 cabeças. É muita responsabilidade, né, professor? É muita responsabilidade. Como tem várias charges nas mídias sociais, né? Quem quer mudar a educação, né? A educação tem que mudar, quem concorda? Todo mundo levanta a mão. Quem começa? Ninguém levanta a mão. Né? Então, por mais que muitos falem que a base veio goela abaixo, né? Mas, pessoal, ela já está sendo debatida. Veio para organizar bagunça. Ela já está sendo debatida faz anos, né? Faz tempo, não é de hoje. A própria Constituição de 88 já fala disso. Sim, que ela né? precisa ser revisada. Já foi falada disso. Então, a própria Constituição, pessoal, então não é coisa nova. Não pense que é de um governo. Porque isso não é uma política de governo, é de Estado. Né? É de Estado. Então, é o que a gente tem que levar sempre em consideração. Isso é a nossa responsabilidade, né, professor? Perante os nossos alunos, né? Porque, eu estou cansado, hoje acordei mau humor. Mas os alunos não têm culpa disso. Não tem culpa disso. Ele está ali para receber. Eles estão lá para receber esse conhecimento e que a aula seja agradável, né? Muito se falou, né? A minha função é ensinar os alunos, eles é que não aprendem. Na verdade, é o contrário. Eu estou lá para garantir o aprendizado do meu aluno. Então, eu tenho que criar ferramentas, mudar meu estilo de ensino para garantir essa aprendizagem. E, como você falou, é uma coisa complexa. Todo mundo tem que estar envolvido. Então, a gente tem que parar de ser aquele professor horista, vou lá, dou tantas horas e ganho por tantas horas. Na verdade, deveria, na escola, ter um pouco menos de horas e ter alguns momentos em que a escola conversasse, tanto internamente como com a comunidade, para poder manter essa harmonia de que aquilo que está sendo passado está sendo recebido, está sendo usado. A Base Nacional está tentando mostrar isso para a gente, que tem que haver um envolvimento. Envolvimento dos professores, exatamente, envolvimento da coordenação, que eu vejo, a coordenação é principal, claro, desde que tenha apoio da direção, né, e da sua comunidade escolar. Os pais devem acessar a base. Né? A gente tem um documento público, está lá no site do MEC, né? Só baixar lá a Base Nacional Comum Curricular, né? Baixa lá o documento, é público isso daí, e os pais lerem também. Né? É claro, ninguém vai se meter na disciplina de educação física, porque não se tem competência para isso, a não ser que seja um profissional da área. Nenhuma disciplina. A ideia é assim, vamos pegar a habilidade. Será que meu filho atingiu essa habilidade? Né? Então, a família tem que participar, sim, né, do seu processo de ensino-aprendizagem do seu filho, para não ficar naquela história de chegar na escola, né? Como é que está meu filho? Aquela pergunta trivial, né? Ele está bem, ele precisa fazer isso. E fica só nisso. Só fica só nisso. Fica só nisso. Que na verdade, como já dizia lá o Freire lá antigamente, é educação bancária. Eu estou pagando, eu estou levando meu filho, eu quero um retorno. Qual foi a nota dele, né? Então, será que o aluno está realmente aprendendo? Será que nós estamos preocupados com o aluno aprendendo? A escola perdeu, com o passar do tempo, a sua valorização, né? Então, eu falo da minha disciplina, né? Que sempre foi muito desvalorizada, e a gente está tentando reconquistar isso com o passar do tempo, de mostrar que ela não é importante só lá dentro da escola, na vida toda. E será que as outras disciplinas têm esse mesmo compromisso? A gente sabe, eu tenho uma filha que está fazendo curso superior, e quando ela é pequena, disso, aquilo, ela olha para ela, isso é física, filha. Mana, isso é física. Como assim? Ela explica, porque ela está estudando. E talvez falte isso, né, para algumas disciplinas, dizer aonde que está a praticidade disso, onde é que está o uso disso. O tal do contexto, né, professor? A base que eu tenho que aprender a própria base diz isso. Verbo, conteúdo, né, são os objetos de conhecimento, né, que podemos dizer são os conteúdos, né, os capítulos dos livros, podemos dizer assim, e o contexto do aluno, né? Não adianta eu falar sobre a escravidão lá se o povo não conhece, lá do Egito, se não conhece do seu próprio país.
né? Como é que ele vai entender do mundo do Egito Antigo se ele não entende do dia a dia dele para ele fazer uma compreensão, né? Eu já deparei assim com situações de a gente estar fazendo ali, né, o trabalho da educação física, né, daí você chega no aluno, pô, né, eu queria ver você fazendo as habilidades que nós estamos prevendo aqui. Aí o aluno chega e fala, eu não vou precisar disso na minha vida. Meu pai é advogado, médico, engenheiro, eu vou fazer isso também, vou assumir o escritório dele, não vou precisar disso. Daí você tem que argumentar. Sim. Se você não tiver argumento, você vai dizer, o aluno está com a razão. Por que ele tem que saber chutar uma bola? Sim. O ato de chutar a bola é muito fácil a gente dizer que ele não vai precisar. Mas o que está por volta desse ato de chutar, de participar de um jogo, de fazer parte de um grupo, de se dedicar a uma vez por semana, se encontrar com os amigos num local, em função de... Então, o nosso aluno precisa entender isso. E para ele entender, eu tenho que explicar, eu tenho que ensinar. É a função do professor. É a função. Né? E a gente tem muito essa preocupação da nota, né? Eu digo, a educação física hoje ela é fácil. Todo mundo gosta, como você falou lá no início, todo mundo gosta, todo mundo faz. E na hora de você avaliar, você vai ver aquele que tem dificuldade. Não é porque ele não sabe o movimento, é da questão de participar, de vivenciar, de atingir aqueles objetivos. Eu estou lá fazendo um jogo de vôlei. O que eu quero com o jogo de vôlei? Que ele saiba jogar vôlei? Não, que ele participe, que ele experimente o movimento, que ele conviva com os colegas, que respeite a regra, que entenda a sinalização, né, que o árbitro faz, né, bola dentro, bola fora. É isso que eu quero. E eu vou perguntar para ele, você entendeu? Você consegue passar isso para mim, passar para os seus colegas? Isso seria a forma de avaliar. Posso até colocar numa prova escrita algumas coisas conceituais, não regra, não... Entendi. Né? É uma maneira de o aluno devolver aquilo que está aprendendo, não para o professor, mas para ele mesmo, para a sociedade. Não, e também o próprio professor bem ver sua própria didática, né? Pessoal, como diz aqueles programas de talk show, né? Acabou, daí toda a plateia faz... Cadê o A? Põe um A aí, gente. Colocar um A aí, né? Pessoal, infelizmente, encerramos o nosso bate-papo aqui, né? Tão gostoso de educação física. Com certeza podemos ficar mais uma hora, porque tem tantas coisas que poderíamos estar falando de educação física, mas provavelmente deixaremos para um outro momento, aí talvez especificando mais primeiro e segundo ano, terceiro ao quinto, sexto ao sétimo e oitavo e nono ano, né? Pessoal, eu deixo aqui meu grande abraço para vocês, né? Encerramos aí esse bloco de educação física e fique com a gente no Entenda BNCC. Professor, por gentileza. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo e entender. A PCN veio para a Base Curricular Nacional, Base Nacional Curricular, veio para ficar. Agora, vamos arregaçar a manga e vamos colocar lá para funcionar, né? Tá certo? Um grande abraço a todos. Professor, obrigado. Obrigado a você também.